Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite, a hora que vocês estiverem vendo isto, mas vamos lá, né? Vamos dar continuidade ao nosso processo da construção do conhecimento filosófico. Ah, tá bonito, hein? Falar de filosofia é falar da razão. Falar em filosofia é pensar com a razão e menos com a emoção. E agora nós vamos ver como que nós vamos construir esta filosofia partindo do princípio da construção do pensamento idealizado pelos pré-socráticos, né? Então nós vamos falar da cosmogonia à cosmologia, a construção do pensamento filosófico. Então a primeira coisa que nós vamos entender aqui nessa aventura filosófica que nós estamos aqui agora é conceber, né, o entendimento dos dois conceitos da aula. O que é cosmogonia e o que é cosmologia. Quando nós falamos em cosmogonia, nós estamos falando o seguinte: palavra grega que significa ordem, universo, beleza e harmonia, e que designa a sua origem, o céu estrelado, enquanto podemos nele detectar certa ordem, as constelações astrais e as esferas das estrelas fixas. Por extensão, designa, na linguagem filosófica, o mundo enquanto é ordenado e se opõe ao caos. O que quer dizer tudo isso? Na cosmogonia, as explicações eram baseadas em elementos astrais, universais, divinos. Ou seja, era o pensamento mítico. Era quanto as respostas por tudo que se quer encontrar vinham dos mitos, tá? Que nós já estudamos aí. Já a cosmologia é o quê? Palavra cosmologia tem sua raiz no idioma grego. Deriva dos termos cosmo, universo, e logos, razão. Olha, a razão, né? A cosmologia é o estudo do universo, de sua origem e de sua organização. A tarefa do cosmólogo é determinar qual a origem do universo de uma maneira científica e racional. Ou seja, a cosmologia busca estabelecer as explicações sobre o universo, sobre as coisas, sobre o mundo, a partir de uma concepção científica racional. E aí nós temos com a cosmologia o quê? Pensamento filosófico. Enquanto a cosmogonia trata os mitos, nós, da cosmologia, vamos tratar o quê? A ciência. A construção do pensamento filosófico, então, parte então da cosmologia, né? Então, tudo começa assim. Antes, todas as respostas que o homem buscava sobre as coisas, sobre o universo, vinham de concepções míticas, né? Ou seja, as indagações humanas eram construídas sobre o princípio da cosmogonia, dos princípios míticos. Tá? Então a construção do conhecimento era construída sobre a base mitológica. Só que, com o passar do tempo, essa indagação humana, ela chega a um ponto que responder a simples perguntas não estava mais atendendo a busca por essas respostas a partir do meio mítico, da cosmogonia. Então, pensava-se em algo mais científico, vamos dizer assim, algo que a ciência desse um fundamento. Só que tinha-se um problema, e era extremamente complicado no início disso tudo, porque não havia métodos racionais para nós construirmos um conhecimento. Porque a tendência até o momento é que as coisas eram explicadas por forças sobrenaturais, por mitos. As respostas sobre as coisas eram baseadas em um princípio religioso e mágico, né?
era algo totalmente assim, meio fantasia, sabe? Aquele princípio fantasioso das coisas. Era mais ou menos isso. Então nós não tínhamos um princípio metodológico, racional, para obter respostas sobre meras perguntas. E aí, né, para buscar esses métodos racionais, o que nós vamos criar? Escolas. Escolas. Se tem um lugar que nós construímos conhecimento à base de um princípio racional, esse lugar é a escola. Em todos os tempos. E foi a partir do início desse princípio da filosofia que o termo escola realmente ganha um aparato de ser local de construção e produção de conhecimento. Ok. E a primeira escola, então, surge na Ásia Menor, chamada Escola Jônica, e o precursor dessa escola será um cara chamado Tales. Tales de Mileto, o primeiro filósofo grego. Tales de Mileto, né, como o próprio nome já diz, vivia na cidade de Mileto, que é uma cidade grega localizada na parte da Ásia Menor, uma cidade rica, promissora, com grande intensidade comercial, com grande intensidade cultural, devido, né, à questão do comércio. Você tinha ali ligações, contatos culturais, né, muito, né, esplêndidos. E é nesse ambiente, né, de uma cidade próspera, evoluída, com gente que tinha capacidade de pensar, né, que Tales, um jovem pensador, começou a buscar uma explicação sobre a origem do mundo. E ele começou a buscar essa explicação meio vagando, né? Tem uma historinha que se conta que Tales andava por Mileto sempre olhando para o céu, olhando para cima, viajando nas estrelas, nos astros, né? No pleno azul do céu, né? Tinha essa historinha. E de que de repente ele caiu dentro de um buraco, de tanto olhar para cima ele caiu no buraco. E aí as pessoas começavam a dizer a Tales, né? Você só busca o olhar sobrenatural, mas esquece de olhar a realidade que está embaixo, né? E aí, né, neste ponto, ele percebe que ele começa a ser criticado e tal, e ninguém dá valor ao pensamento de Tales, até que ele viaja ao Egito. Tales vai ao Egito com uma missão: calcular a altura da pirâmide de Quepos. Kelpis, melhor dizendo. Aquelas grandes pirâmides lá do Egito, dos faraós. Bom, mas como medir a altura daquele troço se nós não tínhamos nem régua métrica? Razão. Inteligência. O que o Tales então faz quando estava no Egito e ele foi lá para calcular a altura dessa pirâmide? Simples. Vamos criar um princípio proporcional baseado na razão. Como fazer isso? Nós vamos calcular a altura e o comprimento da pirâmide através das sombras dela. Da sombra. E aí cria-se um cálculo proporcional e você tem a altura da pirâmide. Simples. Isso na matemática nós chamamos de proporções, né? Qual que é, né? Conhecimento matemático. Razão. E assim começava a se pensar nesse princípio filosófico. E aí, né, dentro ainda da escola jônica, que se iniciou com Tales, o primeiro filósofo, só que Tales não se denominava filósofo. Daqui a pouco nós vamos chegar no cara que vai criar o termo filósofo, tá bom? Só que lá na escola jônica, tá, ainda surgiu outro cara, Heráclito de Éfeso. Éfeso é outra cidade grega, também na região jônica, tá? Heráclito de Éfeso vai dizer que todas as coisas mudam, tudo está no movimento, tudo flui e nada permanece igual, tá? Há uma mudança constante das coisas, tá? Ele usa como exemplo um rio.
Se você for mergulhar naquele rio 3 vezes, em 3 momentos diferentes, aquele rio não será mais o mesmo. Ele estará diferente. Porque tudo flui. Né? E o fluxo dessa fluidez, vamos dizer assim, é o logos, a razão. Ou seja, a razão está ligada diretamente sobre as mudanças e o movimento que as coisas têm em se transformar. Ou seja, o organizador do universo e das coisas, das mudanças, é a razão. Então essa é a teoria de Heráclito de Éfeso. Tudo flui e nada permanece. Que vivemos em num constante processo de mudanças. E chegamos a outra escola. E aqui nesta escola surgirá o termo filosofia e surgirá o termo filósofo. E essa escola é a escola itálica. Pelo próprio nome já diz, surgiu ali na região da Itália. Né? Na Itálica, né? Que era uma área da Grécia antiga, tá, gente? Era uma colônia da Grécia. É na escola itálica, então, que surge a criação da palavra filosofia. E quem cria essa palavra? Um pensador chamado Pitágoras. Esse mesmo Pitágoras aí que dá nome ao material didático de vocês, que é a rede que coordena a nossa escola. Pitágoras, né, do teorema de Pitágoras, um matemático, né? Então é um matemático filósofo que cria o termo da palavra filosofia em uma escola filosófica chamada Escola Itálica. E qual que é a teoria do Pitágoras? Pitágoras, vocês já devem ter visto muito falar dele em matemática. Então Pitágoras é um cara alucinado por números. E ele vai dizer que a explicação de todas as coisas perante o princípio da razão parte dos números. Porque os números são as essências de todas as coisas. Que os números fundamentam o princípio da explicação racional das coisas. Ele não dava muito errado, né? Porque quando você pensa em questão, por exemplo, vamos falar de pandemia, né? Nós só sabemos que a pandemia no Brasil, né, é algo extremamente grave porque nós temos dados numéricos que nos mostram, né, o número de pessoas contaminadas, o número de pessoas que vieram a óbito, o número de pessoas recuperadas, o número de espaços de leitos ocupados, ou seja, os números que nos explicam isso e nos mostram, mediante a razão, tá, que o problema da pandemia no Brasil em 2020 é extremamente grave. São os números que nos mostram isso. E como eu gosto de dizer, números podem até ser manipulados, mas números, eles são difíceis de serem questionados. E quando você questiona números, você pode estar cometendo um erro grotesco. E aí o Pitágoras tem razão. Tá? Então, os números como as essências das coisas, os números como o princípio da explicação, é algo proposto por um pensador da escola itálica, Pitágoras, que se autodenomina filósofo pela primeira vez. E aí veio, para encerrarmos, a última escola desse processo, apesar que são 4 e nós vamos falar da outra na próxima aula, que é a escola eleática, da cidade de Eleia. E aí nós estamos falando de quem? Parménides de Eleia e Zenão de Eleia. Mestre e discípulo. Né? Parménides, mestre, Zenão, discípulo de Parménides. Então, a primeira coisa que o Parménides vai nos mostrar é uma contradição com o pensamento da escola jônica. Principalmente uma contradição em relação ao pensamento do Heráclito. Porque para Parménides o mundo é composto de um ser absoluto
Este ser é eterno, perfeito e não se modifica. Ou seja, tudo permanece. Diferente do Heráclito, que lhe diz que tudo flui, tudo muda. O Parménides disse: tudo permanece. Por quê? O rio pode continuar sendo o rio. O que vai mudar naquele rio são a aparência, o jeito de você olhar para aquele rio. Ou seja, o que muda na visão do Parménides é a sua percepção sobre as coisas. Mas aquela coisa não muda. Mas a sua percepção sim. Tá? Porque o que muda é a aparência que nós construímos mediante os nossos sentidos. O que nós enxergamos, o que nós percebemos. Isso muda. Mas no seu bojo essencial, aquilo permanece. O que muda é a sua sensibilidade de ver aquilo. Entendido? E, nesse sentido, o Zenão, que era discípulo de Parménides, questiona o próprio mestre. Isso na universidade tem pra caramba, tá? Como? Por exemplo, por quê? O Zenão vai questionar a ideia de movimento do Parménides. Então ele vai estar colocando em contradição contra, essa questão do movimento. E vai dizer o seguinte: tá, há movimentos, sim, mas esses movimentos eles têm que ser estabelecidos dentro de um paradoxo. E esse paradoxo é o paradoxo do tempo. Então nós temos que estabelecer o tempo como um paradoxo para entender o movimento das coisas. Tá? O tempo não para, já dizia Cazuza, né? E então ele usa, um paradoxo, ele cria vamos dizer assim, uma história, que vai buscar tentar explicar esse paradoxo do tempo, quando ele usa a historinha de Aquiles e a tartaruga e põe Aquiles e a tartaruga para disputarem uma corrida, Aí ele vai argumentar o seguinte: todo mundo sabe que Aquiles vai vencer a tartaruga, Só que o que deve se pensar nesse sentido é que o movimento é impossível de perceber o seu tempo se ele não for subdividido em intervalos menores. Aquiles vai vencer, mas nós temos que analisar como que a tartaruga vai dar continuidade ao processo. Porque aí nós vamos estabelecer o tempo sobre o tempo de quem? Da tartaruga, e não sobre o tempo de Aquiles, que é mais rápido. Entendido? Então este é o pensamento de Zenão de Eleia, e aqui nós fechamos a escola itálica. E nós estamos construindo aí, nesse sentido, o quê? As primeiras escolas filosóficas. E na próxima aula nós damos continuidade a esta construção do pensamento filosófico. Abraços, qualquer dúvida, mensagem, WhatsApp, sinal de fumaça, sei lá, mandem aí dúvidas. Abraços a todos, fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima.